Ei pessoal, Patrícia da Astrolumine para passar para vocês um pouquinho sobre o astral da semana, para a gente poder direcionar melhor as nossas atitudes, a forma da gente se colocar, as nossas posturas. E o que a gente pode também tirar de mais importante da semana. É uma semana de lua nova, uma lua nova muito bonita em Sagitário, que já vem preparando a gente para as questões que a gente vai ter que enfrentar em 2020 e trazendo muita clareza, muita visão de futuro, né? Muito crescimento, muita expansão, muita evolução, mas tudo muito estruturado. É muito interessante porque o Sagitário, ele é um signo de galope, ele é um signo de meta, ele é um signo de objetivo, ele coloca aquela coisa lá na frente e vai. Só que muitas vezes isso pode acontecer dentro de um entusiasmo muito grande, de um otimismo muito grande, de uma confiança absurda que as coisas vão dar certo, e às vezes essas coisas não acontecem da forma como a gente espera. Mas a gente tem duas coisas interessantes acontecendo, que na segunda-feira, um pouco antes da lua nova em Sagitário se formar, a gente tem a Vênus ingressando no signo de Capricórnio, que é um signo que fala muito de estrutura. Então traz pra gente essa ideia assim, é uma aventura, é um galope, é um objetivo, e às vezes a gente tem muito entusiasmo e etc. Mas a Vênus estando em Capricórnio traz para essa lua estrutura, traz para essa lua boas escolhas bem pensadas, escolhas sólidas, escolhas conscientes. Quer dizer, é uma ideia de que a gente terá consciência e terá ideia que a gente precisa planejar para que as coisas aconteçam dentro dessa caminhada dessa lua nova que vai trazer pra gente esses novos começos aí em várias áreas da nossa vida, porque a lua nova traz essa coisa do começo, né, do renovar, do renascer, do novos projetos e etc. Só que esses novos projetos, dentro dessa questão da Vênus em Capricórnio, ela traz isso, ela traz estrutura, ela traz solidez, e isso é muito bom, quer dizer, uma expansão, mas uma expansão com consciência. Ou seja, não dê um passo maior do que a sua perna, porque você não vai conseguir chegar lá. É com estrutura, e isso é muito interessante porque é um aviso até para 2020, que é exatamente isso. Não, a gente não vai poder dar um passo maior do que a perna. A gente vai saber que algumas contenções, algumas limitações serão colocadas pra gente, mas para que a gente realmente não tropece, para que a gente não caia. E quem souber lidar com essa energia de uma melhor forma vai poder ter mais proveito em 2020. Essa semana é muito importante para preparar a gente para isso. Tem mais algumas coisas acontecendo essa semana, além da lua nova e da Vênus em Capricórnio, que é o Netuno voltando ao seu movimento direto, que ele pode, no dia que ele volta, depois que ele volta para o movimento direto dele, ele faz uma quadratura com a lua em Sagitário. Então é justamente para trazer, para poder falar assim, olha só, tirar a gente daquela ilusão de que as coisas, se a gente confiar, se a gente realmente acreditar, vão dar certo. Não. Ele está dizendo, o Netuno é um milagre, né? Então ele está dizendo assim, ó, as coisas não vão acontecer por milagre. Se você não for atrás, se você não realmente não construir os seus castelos em bases sólidas, vem um lobo mau e vai soprar esse castelo e o castelo vai cair. Então ele traz essa consciência. O que para algumas pessoas pode ser frustrante, né? Porque eu acreditava que ia dar certo, mas talvez não dê, dá um desânimo e tal. Mas é justamente o que a semana traz, que é uma consciência de não desanimar, de manter a determinação, mesmo diante das frustrações, que é vamos dizer assim, outro treinamento para 2020, né? Que as coisas podem não acontecer como a gente quer, as coisas podem não ser exatamente como a gente sonhou, que é uma questão também de Netuno, né? Que voltando ao movimento direto, ele traz muito isso. Pode ser que o que você sonhou, né, que você imaginou, não aconteça naquele jeitinho, mas o importante é que a meta, aí a gente já puxa o Sagitário, né? A meta, porque é sob a lua nova de Sagitário que isso acontece, a meta tá lá. É só você descobrir um outro caminho, superar aquele obstáculo, realizar que aquele sonho não vai acontecer por milagre, você vai ter que trabalhar um pouco mais, se aprimorar um pouco mais, estudar um pouco mais, conhecer um pouco mais. E aí esse um pouco mais é que a gente tem que estar disposto a fazer, porque se a gente não fizer, as coisas não vão vir por milagre. A gente tem que trabalhar para poder conseguir. E a Vênus em Capricórnio mostra muito isso. Sem planejamento, sem trabalho, sem dedicação, sem comprometimento,
as coisas não vão acontecer. E tudo isso acontece na lua nova de Sagitário, dentro de uma Vênus em Capricórnio e depois o Netuno entrando no movimento direto, fazendo uma quadratura com a Lua, mostrando pra gente o seguinte: a gente tem que ser responsável pela nossa própria vida, responsável pelos passos que a gente dá. E se a gente der um passo errado, ser responsável pelo passo errado também. Porque aquilo, e transformar aquilo num aprendizado, que é o que o Sagitário faz. Quando ele erra, ele aprende com aquele erro. E a Vênus em Capricórnio bate palma pra isso. Fala, é aprender com ele e continuar, e persistir, e ir atrás daquela meta sem desanimar, mesmo se houver frustrações, tá? Aí, depois a gente tem uma situação muito interessante, porque a gente vem de um final de semana em que a gente teve um aspecto maravilhoso de Vênus e Júpiter conjunto em Sagitário, no coração da galáxia, no centro, no direcionamento do centro da galáxia, trazendo pra gente insights maravilhosos de afeto, de relacionamento, de como que a gente liga com os nossos valores, com o nosso, o nosso dinheiro, a parte financeira, como a gente sente as coisas, a forma como a gente coloca o nosso afeto. Então tudo isso estava disponível pra gente, mas ao mesmo tempo uma oposição Marte-Urano, que traz muito nervosismo, ansiedade, às vezes atropelos, então, e expulsando a gente da nossa zona de conforto com pontapé mesmo, né? Então, unindo as duas coisas e a gente sair da zona de conforto, mas com uma certa segurança. Essa união Vênus-Júpiter traz pra gente essa segurança e essa confiança de que se a gente colocar o pezinho lá fora e tiver estruturado aquele chão, a gente consegue sair daquela zona de conforto com mais tranquilidade. E durante a semana a gente tem um teste sobre se a gente aprendeu esse autocontrole pessoal, né? Quando a gente é testado ou desafiado diante dos imprevistos da vida, se a gente consegue manter esse autocontrole. E a semana a gente ainda tem Mercúrio fazendo um bom aspecto com Netuno e no mesmo dia Vênus fazendo um bom aspecto com Urano, sugerindo pra gente o seguinte, inteligência emocional, controle dos nossos sentimentos, entendimento de que a gente não pode controlar a vida, mas a gente pode aprender a se colocar diante dos imprevistos de uma forma inteligente, emocionalmente inteligente, né, produtiva. E traz muita inspiração pra gente nesse sentido, de às vezes até compreender coisas que a gente não tinha compreendido antes. E agora a gente compreende porque a gente está mais maduro emocionalmente e tem um maior autocontrole das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Então é isso que esse Mercúrio em trígono com Netuno e depois a Vênus em trígono com Urano, esses dois últimos em signos de terra e os dois primeiros em signos de água, depois de terem voltado, né, dos seus movimentos retrógrados, mostrando pra gente os novos caminhos, as boas escolhas que a gente ainda pode fazer e é um bom indicativo pra gente poder tomar decisões e planejar coisas para 2020 de uma forma estruturada, mas diferente do que a gente tinha feito até então, diante de uma nova compreensão das emoções, dos nossos sentimentos, de coisas às vezes até que a gente achava que era verdade, mas não era. E em cima de um terreno mais sólido e mais produtivo, né? Porque a gente está falando de signos de água, que são Escorpião e Peixes, que estão Mercúrio e Netuno, e a gente está falando de signos de terra, onde estão Vênus em Capricórnio e o Urano em Touro. Então, é fertilidade, é produtividade, plante suas sementes nesses terrenos. Saia da sua zona de conforto com estabilidade e plante suas sementes para poder dar certo e sua vida florescer lindamente. A gente ainda tem o Mercúrio fazendo um bom aspecto com Saturno no sábado, mas a Lua impede guerra com Urano e Marte. Isso indica o seguinte, que a gente vai ser testado no final de semana se a gente aprendeu a lição direito. Se a gente aprendeu a ter autocontrole, inteligência emocional, colocar as emoções certas no lugar certo, se a gente aprendeu a ter a postura samurai tranquila e zen, ou seja, não entrando no combate, mas se elevando. Então eu até escrevi uma frase aqui interessante baseada numa música que a gente conhece bem. Tudo será uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo, tá bom? Essa semana tá muito assim, de muito aprendizado e de muita inteligência emocional e amadurecimento. Sigam por esse caminho que vai dar tudo certo. Tá tudo escrito lá no site www.astrolumine.com.br. Um beijo e uma semana iluminada para todo mundo. Tchau, tchau.